Roswell, Novo México, 3 de julho de 1947. Um objeto luminoso cruza o céu e cai no deserto próximo ao campo de aviação do Exército. O rancheiro Mac Brazel ouve o impacto e vai investigar na manhã seguinte. Ele relata o que encontrou às autoridades. Os destroços eram uma coisa que ele nunca tinha visto antes. E o rancheiro disse ter achado o que parecia papel alumínio, mas quando o material foi coletado para análise, tinha propriedades estranhas, como memória metálica. Isso quer dizer que é um material que retoma seu formato original depois de ser amassado. Isso sugeriu a possibilidade de que uma coisa muito estranha tinha acontecido em Roswell. E encontraram 5 corpos de alienígenas. Alienígenas porque não pareciam humanos. Por meio de caixas hermeticamente fechadas do tamanho de caixões, esses corpos foram transportados, estudados, analisados por médicos e então enviados para vários centros de pesquisa secretos. A princípio, o exército americano anuncia ter recuperado destroços de uma nave espacial desconhecida. Mais tarde, o exército se contradiz. 24 horas depois, o exército mudou totalmente a versão e disse: desculpe, cometemos um grande erro, era um balão meteorológico. Mas é claro que não deram nenhuma declaração sobre como militares treinados confundiram um disco voador com um balão meteorológico. Mas por que o exército mudou sua versão? Terá sido porque encontrou algo mais e de outro mundo? As pessoas que afirmam terem testemunhado o acidente de Roswell dizem que vários corpos de ETs foram recuperados. É muito estranho que eles tenham citado esses seres. Nós sabemos que um agente funerário foi chamado e pediram que ele levasse caixões pequenos. É claro que alguma coisa aconteceu em Roswell. O que exatamente realmente não se sabe, mas eu acho que não era desse mundo. A essência da lenda de Roswell é que o governo americano é uma democracia que deveria ser do povo, pelo povo e para o povo, mas está encobrindo a história. A segunda coisa que fica implícita nessa lenda é que extraterrestres têm visitado a Terra. Mas se seres alienígenas realmente tiverem caído em Roswell, quem são eles? E o que eles querem? Eu acredito que os extraterrestres encontraram uma espécie aqui na Terra e que conseguiram mudar o seu código genético para poder influenciá-la e garantir a longevidade dessa espécie. Nós somos um produto disso. Nós carregamos um gene, por assim dizer. É um dos motivos para ainda sermos abduzidos. E o refinamento desse código genético ainda está em processo. Os Greys são nossos irmãos do espaço. Eu não acho que eles sejam maus. Somos usados com um objetivo. Condado Elbert, Geórgia. 4 pedras de granito de aproximadamente 6 metros formam um misterioso monumento que alguns chamam de Stonehenge americano. Gravado nas pedras gigantes, em 12 idiomas, há 10 regras ou mandamentos sugerindo como reconstruir a civilização após o Apocalipse. Conhecido como as Pedras Guia da Geórgia, o monumento foi erguido em 1979 por um homem desconhecido, sob o pseudônimo de R.C. Christian. Alguns teorizam que quem quer que tenha erigido as pedras foi um franco-maçom, ou que o nome R.C. Christian foi um meio de imitar o suposto fundador do rosacrucianismo séculos atrás. Quando traçamos sua trajetória até os antigos deuses, que utilizavam as mesmas vestes simbólicas, vemos que eles eram os antigos alienígenas dos quais falamos agora. Teria o monumento sido secretamente construído para os seguidores do rosacrucianismo, uma antiga sociedade de místicos e filósofos inspirados pela religião do Extremo Oriente? Se sim, será que as pedras contêm mensagens codificadas com o intuito de nos preparar para o iminente apocalipse de uma invasão alienígena ou pior?
Talvez o exame, a vivissecção ou até a aniquilação de toda a vida humana no nosso planeta. Alguns pensam que esses seres são benevolentes, que estão aqui para nos ajudar, parar a guerra, curar o câncer, que estão aqui por razões que têm tudo a ver conosco e muito pouco a ver com eles. Eu não vejo benevolência alguma, mas vejo a execução da agenda alienígena, cujo futuro nós desconhecemos. Pode haver uma conexão entre a inteligência da humanidade, avanços científicos e os chamados desastres naturais que ameaçam varrer populações inteiras da face da Terra? Nós possuímos uma riqueza incrível de informações sobre a antiguidade preservada em pedra, o que nos leva a acreditar que os antigos ancestrais dos humanos modernos não nasceram simplesmente na Terra. Eles vieram de outro lugar. Desde o final do século XIX, relatos sobre abduções e experimentos alienígenas com humanos se acumulam a dezenas de milhares. O pesquisador David M. Jacobs passou mais de 40 anos estudando os chamados abduzidos. Houve uma predominância de evidências convincentes, pessoa após pessoa falando a mesma coisa para mim, coisas que eu jamais poderia imaginar. Então comecei a pensar, meu Deus, isso está realmente acontecendo. Fui surpreendido por evidências concludentes. O que o Dr. Jacobs relatou foi que o que os alienígenas parecem estar fazendo nos últimos 40 anos, talvez mais, quando eles abduzem pessoas, não é apenas um experimento. Na verdade, eles estão engajados em um programa muito intenso, muito secreto, de aprimoramento genético. Segundo o Dr. Jacobs, os abduzidos com os quais ele vem falando participaram desse grande programa de criação de híbridos. Mas agora os híbridos se parecem muito conosco. No entanto, comportamental e psicologicamente, eles ainda são extraterrestres. Jacobs alega que híbridos humano-alienígenas podem se comunicar telepaticamente e controlar os pensamentos humanos neurologicamente. Esses seres podem colocar ideias, imagens nas mentes das pessoas facilmente. O que as pessoas descrevem é que elas podem ser controladas em diferentes níveis pelas mentes desses outros seres. Desde 2003, os abduzidos relatam a Jacobs que os híbridos supostamente estariam integrados à sociedade, despercebidos pelos humanos. Para mim, esta é uma possível evidência de um plano para outra tentativa de diminuição. Criar espaço para este novo salto do Homo sapiens moderno para um novo Homo sapiens, qualquer que seja o nome dele. Este é o potencial apocalipse futuro envolvendo os alienígenas. É aí que eu vejo alguns sinais de perigo. Algumas pessoas teorizam que a criação de uma raça híbrida alienígena pode ser o modo de chegar a uma era melhor na Terra. Alguns abduzidos até mencionam as antigas previsões de que haverá um tempo chamado a mudança, em que humanos e extraterrestres viverão pacificamente na Terra como se fosse um retorno à Era do Paraíso. Outros pensam que eles virão para criar um mundo melhor. E outros acham que eles querem dominar a Terra. Realmente não conhecemos as intenções dos extraterrestres, mas sabemos que há muito tempo eles vêm falando para os abduzidos que em breve todos ficarão felizes, em breve todos conhecerão seu lugar, logo estaremos todos juntos. Isso vem acontecendo há milhares de anos, porque nós já somos híbridos, nós já somos parte extraterrestre e parte humanos. Humanos e alienígenas híbridos? Engenharia extraterrestre projetada para aniquilar o excesso de população ou talvez extirpar as cepas genéticas inferiores.
Seriam as catástrofes geológicas, calamidades e cataclismos, obras de alienígenas invisíveis? Para os céticos, a resposta é um ressoante não. Será que todas as nossas perguntas sobre as intenções extraterrestres finalmente serão respondidas? Talvez somente aqueles que sobreviverem até esta data conhecerão a verdade.